Nessa atividade, nós vamos aprender como aplicar materiais na nossa casa, no nosso projeto. Então, o comando fica aqui no menu Gerenciar Materiais. Com essa ferramenta, nós vamos criar 4 materiais diferentes. Uma para pintura externa, parede externa das paredes, e vou criar a textura acrílica. Para pintar as paredes internas do projeto, eu vou criar uma pintura látex PVA. Para o teto, eu vou criar um outro material, que eu vou chamar de látex PVA para o teto, onde eu vou aplicar na face inferior dos pisos. E eu vou também criar o azulejo para aplicar na cozinha, lavabo, área de serviço e o banheiro no andar superior. Por que criar 3 tipos de pintura diferentes, né? Então, quando a gente faz uma quantificação de material, é importante separar parede interna, parede externa, teto e assim por diante, porque o custo é diferenciado, né? Então, aqui é um exemplo da planilha Sinap de custo, de preço composto já de serviços de pintura. Se você faz um projeto do tipo Minha Casa Minha Vida, com certeza vai utilizar esse tipo de planilha. Tá disponível no site da Caixa mesmo, a planilha Sinap. Então aqui só como exemplo eu puxei aqui, ó, pintura manual com textura acrílica em paredes externas de casas, porque edifícios tem um outro custo. Aqui está um exemplo de R$14,93. Essa planilha é preço base abril de 2019. Aqui um outro exemplo, pintura de teto e pintura de parede interna. Pintura interna, tá? 2 demãos. Látex PVA, né? Látex PVA que serve para pintura interna das paredes. Então a gente pode ver também que o teto tem um custo maior do que a parede, pintura da parede. E aqui o preço do revestimento cerâmico, no caso o azulejo, 20 por 20, né? Aqui já traz R$ 44,10. Nesse preço já está incluído a mão de obra, a argamassa de assentamento e o material, se é pintura, tinta, o preço da tinta. Se é o azulejo, o custo do azulejo. Por esse motivo, preço composto, né? Aqui, depois de criar os materiais, nós vamos em modificar e aplicar esses materiais com esse comando. O nome do comando é pintura, o atalho é PT no teclado. Então, chamando esse comando, você seleciona a parede onde quer aplicar o material escolhido, né? Após a aplicação dos materiais na casa inteira, nós vamos fazer o levantamento quantitativo das áreas de cada material, dos 4 materiais criados, de textura acrílica, de látex PVA nas paredes, látex PVA no teto e de azulejo. Então, vamos lá para o nosso projeto. Bom, agora com o projeto aberto, eu vou vir aqui no menu Gerenciar Materiais. Ele vai listar os materiais que já estão criados aqui no arquivo, né? Nesse template que eu iniciei o projeto. Se eu digitar aqui pintura, já existem algumas pinturas aqui, mas nada para parede. Eu tenho aqui a prova de umidade, seria um impermeabilizante, materiais aqui para pintar porta, batente, madeira, metal. Então eu tenho que criar aquelas pinturas, o látex PVA e a textura acrílica. Então, para fazer isso, primeiro, vamos expandir a janela de materiais, clicando nessa setinha, ele abre aqui mais alguns recursos aqui que eu tenho para configurar o meu material. E clicando também nessa janelinha aqui em cima, eu abro aqui a biblioteca. Eu posso criar uma biblioteca própria com os materiais que eu mais utilizo, ou posso utilizar a biblioteca que já vem instalada no Revit. Essa pasta materiais AEC já vem na instalação do Revit. Então vamos procurar aqui, ó, pintura, eu já tenho a textura acrílica. Já tenho um modelo de textura acrílica. E no diversos eu já tenho pintura. Então vamos pela textura acrílica primeiro. Para inserir no projeto, pegar da biblioteca, inserir no meu projeto, eu seleciono aqui textura de parede e clico nessa setinha para cima.
ele vai adicionar aqui na minha lista aqui de materiais disponível no meu projeto em que eu estou trabalhando. Vamos editar. Primeiro eu vou duplicar, né? Vou manter esse original do Revit e vou duplicar para criar o meu personalizado. Aí eu vou chamar aqui, ó, pintura, textura acrílica. Pintura de textura acrílica. E aqui agora eu posso alterar. Que eu mantenho o que eu carreguei do Revit, né, original, e eu criei o meu a partir desse textura de parede casca de laranja. Casca de laranja é a aparência da textura, né, que é mais rugosa. Então, pintura, textura acrílica, esse é o nome, né, pintura, textura acrílica. Aqui nos gráficos eu vou utilizar a aparência da renderização, e a aparência da renderização, o que tiver configurado aqui, é o que ele vai aparecer na tela do Revit, né, no modo realista. Eu vou trocar aqui, você pode trocar a cena, tá como esfera, eu vou deixar, como a gente vai pintar parede, eu vou deixar configurado uma cena de parede, para ver o preview aqui como vai ficar. Tá? Uma coisa é você criar um material, outra coisa aqui é o recurso, né? Substitui esse recurso, olha aqui. Por quê? Branco, por exemplo, vamos tomar como exemplo a cor branca. A cor branca é um recurso. Essa mesma cor branca eu posso aplicar em vários materiais. Eu posso aplicar a cor branca numa porta, posso aplicar a cor branca, por exemplo, numa parede, e posso aplicar também a cor branca no alumínio, na cor das janelas dos perfis de alumínio. Posso aplicar a cor branca nas bancadas de pia, né, nos gabinetes de pia, de armários. Então, isso é chamado de recurso. O material, eu posso utilizar o mesmo recurso em vários materiais criados aqui nessa listagem. Então, onde eu crio os recursos, nesse botão aqui, ó, abre uma outra janela para substituir esse recurso. Como nós vamos trabalhar com 4 materiais diferentes, e durante a aplicação aqui eu diferenciar qual é qual, né? O que eu estou aplicando como textura, o que eu estou aplicando como parede interna e o que é o teto, eu vou escolher 3 cores diferentes para facilitar a visualização. Mas depois você pode voltar aqui e substituir o recurso como tudo cor branca, por exemplo, a sua casa inteira vai ficar branca. Então, do início aqui eu vou substituir esse recurso, ele abre essa outra janelinha de recursos. Eu vou procurar aqui, biblioteca de aparência, vamos ver aqui o que tem. Ó. Eu tenho aí vários outros materiais aqui. O que seria textura, né? Uma coisa que essa janela aqui traz os materiais e aqui a textura aplicada em cada material. Então vamos ver aqui, ó, de pintura de parede. Aí eu tenho várias cores também já configuradas aqui. Eu vou escolher o padrão aqui, pintura de parede. Vou escolher fosca, né? Vou escolher fosca para a pintura externa. Então a pintura externa eu vou escolher um bege claro, por exemplo. Também aqui a setinha, venho até a setinha e vou substituir essa cor que está na parede que eu criei, na pintura de textura que eu criei, eu vou substituir aqui. É só clicar nessa setinha. Pronto, ele já trocou, ficou o bege claro. Tá? Então aqui, ó, bege claro, material para pintura de interiores, no meu caso vai ser exterior. Não tem problema trocar o nome, né? O gráfico aqui, ó, como eu liguei utilizar a aparência de renderização, então ele vai pegar essa cor aqui que está configurada nesse recurso e vai ser aplicado no modo realista ou cores consistentes quando eu ativar aqui no Revit. Identidade, o nome aqui já está, pintura com textura acrílica, já está certo. Agora vamos criar a pintura PVA. Então eu vou vir no diversos, tem pintura e vou carregar no meu projeto. Então vou clicar nessa setinha para cima, carregou a pintura aqui e vou duplicar esse material.
Eu vou chamar aqui pintura látex PVA, vou pôr para paredes e vamos já duplicar esse aqui. Vou chamar de pintura látex PVA teto. Então, para paredes, vamos lá também substituir o recurso, ligar aqui, utilizar a aparência da renderização. Em aparência, vou substituir esse recurso. Ó, tá como branco, não, vamos trocar a cor das paredes internas. Eu vou pôr com brilho agora aqui, vou pôr uma cor, eu usei bege claro já, para parede externa. Para parede interna, vamos procurar uma outra cor aqui. Vou usar aqui um verde turquesa, acho que é melhor turquesa. Aí cada um pode escolher a sua preferência e depois pode trocar tudo também. Então vou jogar esse recurso, pronto, na parede interna, então vai ficar com essa cor. Pintura látex PVA paredes. E para o teto, vou substituir o recurso também. Vou ligar aqui, utilizar a aparência de renderização e a aparência substituir o recurso. Vamos jogar uma cor bem diferente também. Vamos jogar um amarelo, tá bom. Como eu falei, depois você pode voltar aqui e jogar tudo branco. Eu só estou jogando cores diferentes para na hora de aplicar no 3D eu saber qual material eu estou aplicando em cada parede. Se ficar tudo branco, você não vai saber. E vamos agora procurar o azulejo, né? Então aqui no meu... aqui na minha biblioteca, vamos procurar azulejo. Vamos ver se tem alguma coisa aqui já configurada nos materiais. Azulejo, se não tiver, tudo bem. Vem aqui na pasta, na biblioteca de materiais, vem em azulejo e procure já um tipo de azulejo parecido com o que você quer criar. Eu já vou pegar esse aqui de 25 por 25. Então esse é o material, vou carregar primeiro aqui na minha lista e depois eu altero a aparência dele por aqui. Então a setinha para cima, carrego no meu projeto aqui nos materiais. Seleciono ele, vamos pôr o nome aqui azulejo, lá na planilha 20 por 20, né? 20 por 20. A aparência também eu tenho que ligar. Aqui nos gráficos, a aparência de renderização. E a aparência aqui, ó, já está quadradinho, branco. Eu vou deixar esse mesmo. Já vou deixar configurado dessa maneira o recurso. Mas se você quiser substituir esse recurso, tem aqui, ó, cerâmica, tem vários tipos de azulejo aqui, né? Porcelana, azulejo aqui, ó. Porcelana serve para o caso de vaso sanitário, lavatório, né? E aqui os azulejos mesmo já tem aqui, até quadrado, tem em outros formatos aqui, mosaico, losango, então já tem vários tipos, padrões aqui de azulejo. Eu vou deixar o padrão aqui. Bom, fechei a janela, já criei os 4 materiais, então, azulejo 20 por 20, a pintura, eu criei aqui látex PVA nas paredes, látex PVA no teto e textura acrílica para as paredes externas. Então eu criei já os 4 materiais. Aplicar tudo para salvar essas alterações. Tá tudo certo? E agora vamos usar o comando de pintura para aplicar esses materiais nas paredes. Como eu tenho telhado, eu tenho janela, tenho um monte de coisa aqui, piso, para facilitar a aplicação dos materiais, eu vou isolar só o que é parede na minha tela, vai facilitar bastante. O que eu faço? Seleciono uma parede, venho aqui no botão esse óculos, ocultar, isolar temporário, clico nele e tem aqui, ó, isolar categoria, ou seja, categoria de paredes, só vai aparecer parede na minha tela. Elas só ficaram as paredes. Agora sim facilita a aplicação do material. Tem que estar ligado aqui, é bom deixar ligado
selecionar face, né? Selecionar elementos por face, porque eu estou aplicando pintura na face das paredes. Então facilita, ó. Se está desligado, ó, eu não consigo selecionar a face da parede. Se eu ligo aqui, ó, fica mais fácil selecionar as faces das paredes. Então vamos lá, materiais, e vou procurar primeiro a textura acrílica para pintar a parede do lado externo. Pintura textura acrílica, né? Eu quero usar esse material. Então vamos vir em modificar ou PT. PT também no teclado dá para a gente usar a pintura. Se você errou a parede, remove a pintura por aqui também. Esse aqui pinta, o primeiro pinta e o segundo tira a pintura da parede. Esse segundo comando aqui, clica aqui na setinha, remove a pintura. Se você quiser uma parte só da parede, tem como dividir a face da parede e criar a pintura em um pedaço diferenciado. Então vamos lá, primeiro aplicar a pintura. Essa janela tem que ficar aberta, então é só procurar aqui, ó, pintura, vamos procurar aqui, ó, textura. Não, esse aqui é o casca, esse aqui, pintura, textura acrílica, é essa tinta que eu criei, a textura na cor bege. Mantenha aberta essa janela e vai selecionando as paredes. É só dar um clique em cima que você aplica a pintura na face que você seleciona. Aqui no andar de cima essa parte é externa, embaixo é dentro da sala, então é interno. Vamos girar e continuar aplicando aqui, aplicar no fundo. O muro eu vou pintar dentro e fora com a mesma tinta de textura. Aqui na garagem também eu quero a mesma cor. Então tá aplicado. Agora tem um parênteses aqui, uma observação. Se eu aplicar nessa parede, ele vai pegar o lado de dentro também. Então eu tenho que dividir a parede, né? Tanto desse lado quanto desse lado. Se eu aplicar aqui, ele vai aplicar também lá do lado de dentro aqui. E esse lado eu não quero. Então o que eu vou fazer? Eu vou dividir a parede aqui nesse ponto. Então vamos sair aqui, concluir, vamos voltar lá no piso térreo, clica duas vezes aqui no pavimento térreo. Qual que é a parede que eu quero dividir? Essa da garagem. Ela é uma parede única, então se eu aplico a pintura na face, ele pinta inclusive o lado de dentro. Então eu tenho que dividir aqui. Vou modificar, dividir, aqui a ferramenta dividir. Tá tracejado em azul, então é a parede que ele vai dividir, porque esse ponto você pode dividir essa parede ou pode dividir essa parede aqui. Então o que tiver tracejado em azul é o que ele vai dividir. Eu vou clicar bem aqui no eixo, já dividiu. Ele dá uma mensagem aqui, pode remover referência, desunir elementos, é só aviso. Vamos ver se funcionou, vamos voltar no 3D. Agora sim, isso aqui é uma parede, essa daqui é outra parede. Dá para perceber aqui na seleção. Vamos aplicar a pintura. Aqui a textura acrílica, vou clicar aqui, ó. Ele pinta só esse lado, o lado de dentro não. Aqui também, só pintou esse lado de dentro não. Bom, agora sim, todas as paredes externas já estão pintadas. Agora eu vou iniciar a pintura das paredes internas, as paredes internas. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu cubo, né, o Cube View, okay, e vou clicar aqui nessa setinha para abrir esse menu. Tem aqui a opção orientar para a vista, plantas de piso, vou começar a pintar as paredes do piso térreo. Então, o que faz essa ferramenta aqui, Cube View, né, nessa seleção de orientar para a vista? Planta de piso e vou selecionar o pavimento térreo. Ele vai mostrar em 3D, aqui ele girou, mas é só clicar aqui no cantinho, ele volta em 3D, e ele põe onde está cortando o pavimento térreo, né? O plano de corte está configurado a 1,90 e o ponto... Vamos ver aqui na faixa da vista.
lá do pavimento térreo, que é a faixa da vista. Então ele está, o topo está a 2,5 metros, o plano de corte a 1,90 e o inferior 0. Então é isso que, essa configuração que ele colocou em 3D para mim. Tá? Vamos voltar lá no 3D, é isso aí, ó, 2,5, a planta é cortada a 1,90 m e aqui é o 0 do piso térreo. Tudo bem, agora facilita aplicar a pintura nas paredes internas. Então vamos lá, pintura, agora é látex PVA, pintura, látex PVA paredes, é essa cor aqui meio azulada. Então eu vou começar por aqui, ó, para mostrar aqui, lado externo bege, lado de dentro ficou esse azul clarinho. Aqui o que vai acontecer se eu aplicar a pintura? Ele vai jogar pintura inclusive na área de serviço. E aqui eu quero azulejo, então aqui é um ponto onde eu tenho que dividir a parede. Então por enquanto não vou aplicar nessa parede, primeiro eu tenho que dividir. Essa parede também não dá para aplicar, porque aqui é azulejo, eu estou dentro da cozinha, então é outro ponto que eu tenho que dividir a parede. Vamos girar aqui. Aqui eu posso aplicar. A escada dá para eu aplicar também. Essa face aqui. Essa face aqui. Se eu aplicar nessa face, ele vai aplicar pintura dentro do lavabo também. Então não vou aplicar por enquanto. Primeiro eu tenho que dividir nesse ponto aqui. Essa parede também, se eu aplicar aqui, vai aplicar pintura dentro do lavabo e dentro da cozinha. Então não vou clicar por enquanto. Primeiro eu tenho que dividir essas paredes. Então vamos lá na planta do térreo novamente e dividir nesses pontos que eu indiquei. Primeiro aqui, ó, essa parede, usar a ferramenta de novo, dividir, ou SL de slice em inglês, ele divide a parede. Tem que ficar tracejada a parede que você quer dividir. Chegar aqui no centro, eu clico, ele dá uns avisos aqui, vamos desanexar. Então aqui já é uma parede e aqui é outra parede. Eu consigo aplicar azulejo e aqui pintura. Onde mais eu indiquei? Aqui essa parede, esse lado é pintura e esse lado é azulejo. Então eu também vou dividir ela aqui nesse ponto. Aqui, essa parede daqui para trás é azulejo e daqui para baixo é pintura. Aqui nesse ponto, essa parede aqui nesse ponto, porque aqui é azulejo, que eu estou dentro da cozinha, eu vou revestir com azulejo. E daqui para cá é pintura porque é dispensa. Bom, vamos ver se dá certo. Se faltar mais alguma coisa, eu volto e divido novamente. Então vamos lá, pintura. Já está selecionada a cor da pintura interna. Olha lá, ele pintou até onde eu dividi. Aqui é dispensa também. Aqui é azulejo. Aqui vamos pintar a sala e aqui dentro do lavabo é azulejo. Aqui também é pintura, aqui dentro do lavabo é azulejo. Bom, eu creio que de pintura interna do pavimento térreo está finalizado. Agora eu vou aplicar o azulejo. Então vamos procurar o azulejo que eu criei. Esse 20 por 20. Vou aplicar na parede da área de serviço. Na cozinha, no lavabo também já posso clicar. Apliquei já cozinha, lavabo e área de serviço. Para facilitar aí a conferência, pode clicar aqui no canto aqui do cubo, ver todos os lados, todos os pontos de vista da perspectiva.
Então, confere os azulejos e pintura interna. Vamos girar. Esse lado também. Dá para ver pintura externa também, dá para a gente conferir. Vamos girar mais uma vez. A pintura externa está feita, azulejo está tudo feito, a pintura interna também. Girar mais uma vez aqui para conferir, está tudo pintado. Mais uma vez, está tudo certo. Concluído. Então agora, para voltar na perspectiva, então vamos primeiro reiniciar, ocultar, isolar temporário, né? Porque está azul aqui, está em ciano a moldura da tela. É porque está ligado o isolar temporário, que é só as paredes estão isoladas. Então vamos reiniciar aqui primeiro. Pronto. E vamos desligar aqui. Isso aqui chama... Aqui, ó, é caixa de recorte aqui, ó, caixa de corte aqui, ó, tá ligado, que é essa caixa aqui. Vamos desligar, volta a perspectiva inteira. Vamos fazer o mesmo para o pavimento superior agora. Então vamos isolar novamente. Vamos lá para o pavimento superior. Aqui, clicar na setinha, orientar para a vista, planta de piso superior. Recortou só o piso superior. Vamos olhar em perspectiva, clica aqui no cantinho do cubo e vamos isolar também só as paredes. Então clico numa parede, venho no óculos, isolar categoria, só para facilitar. Vamos lá na pintura, vamos escolher a pintura interna, essa aqui, e vamos começar a pintar. Essa parede eu posso pintar, essa daqui, essa... Essa não dá porque aqui é azulejo e essa metade aqui é pintura, então não dá. Essa também não dá, que aqui é azulejo. Essa dá. Aqui também não dá. Essa não dá, aqui dá. Já pinto tudo aqui, pinto esse lado aqui. Agora vamos dividir então as paredes. Vamos dividir as paredes lá no pavimento superior agora. Clico duas vezes aqui em superior. Que parede eu tenho que dividir? Modificar, dividir. Essa parede aqui, deixo tracejada em azul essa parede. E vou até o eixo aqui. Essa parede também eu tenho que dividir aqui. E essa parede aqui também, eu vou dividir aqui. Então eu isolei só as paredes do banheiro. Aqui. Essa parede, essa daqui. E essa daqui estão separadas, né? E vamos lá no 3D novamente e aplicar pintura e azulejo. Então pintura interna aqui, nessa parede, foi até o banheiro e aqui também. Agora eu posso aplicar o azulejo dentro do banheiro. Então, vou procurar o azulejo. Vou aplicar aqui, aqui. Aqui e aqui. Dá uma conferida, está tudo aplicado. Agora eu vou aplicar no teto, pintura no teto. Então vamos reiniciar, ocultar. E aqui vamos desligar a caixa de corte. Essa caixa é chamada caixa de corte, ela está ligada. Então vamos procurar aqui, ó, caixa de corte, desliga a caixa de corte. Vamos isolar a categoria de piso. Seleciona um piso qualquer, vem no óculos aqui, isolar categoria, só vai aparecer piso. O piso do térreo eu não vou pintar embaixo porque é terra, não é a fundação. Eu tenho que pintar esse teto e esse teto. Então vamos lá em pintura. E vou procurar agora a pintura que eu criei para o teto. Eu coloquei essa cor amarela, ó, pintura látex PVA teto. Então pintei aqui e aqui, só. E vamos reiniciar, ocultar, temporário. Pronto. Então a casa inteira já está pintada. Paredes externas, internas, azulejo e teto. Agora vamos criar a nossa lista de materiais. Vamos vir aqui em tabela quantidades, botão direito do mouse e criar novo levantamento de material.
Multicategoria porque eu tenho parede e pisos, né? Eu tenho pintura do teto e paredes, eu tenho externo e interno. Então, por isso que eu vou deixar selecionado multicategorias. Ok? O que eu quero levantar? Eu quero levantar tinta, aquele comando de pintura, ele é levantado como tinta. Eu quero o nome do material e eu quero a área do material. Então vai aparecer o nome e a área, material como tinta, ok? Como é multicategoria, olha só, ele está levantando até o concreto. Só que aqui, né, por isso que eu coloquei, o material foi aplicado como tinta? Sim e não. Então eu só quero os materiais aplicados como tinta, eu quero essa coluna igual assim. Então eu vou vir aqui no campo de filtro e filtrar. Aplicado como tinta? Sim. Ele só vai separar na minha tabela o que foi aplicado como tinta. Agora vamos, aqui ele está itemizando todos os itens, então vamos aqui em classificar, agrupar, itemizar cada instância, não, e vamos classificar por nome, a ordem aqui por nome, vamos calcular o total também, vamos dar ok aqui. Então pronto, ele já separou os 4 materiais aplicados como tinta, e eu quero que ele calcule o total também das áreas. Então aqui em área, nenhum cálculo, eu quero que calcule os totais. Vamos dar ok, pronto, ele calculou o total de azulejo, o total de pintura das paredes internas, né? Pintura PVA no teto e a textura acrílica aplicada nas paredes externas. Então eu quero agora que vocês peguem cada valor que foi calculado, copiem para o Canvas, né? Cada item desse, só com a parte inteira. Então você não vai usar o que está depois do ponto ou vírgula, porque muita gente erra, troca ponto por vírgula ou vírgula por ponto e zera a questão. Então eu quero só a parte inteira, o que está antes do ponto ou da vírgula, você vai copiar para o Canvas. Tá certo?